Então, capítulo 2. Gente, então, vamos lá. Vamos começar que deu 5h57, né? E o capítulo de hoje ele é bastante interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante do capítulo de hoje, porque ele é mais um passo para nós no quesito de conquistar a autoconfiança, né? Eu tô adorando ler esse livro da Amy Cuddy, eu assisti as palestras dela no TED Talks e em outros meios de comunicação, como televisão, que ela fez entrevistas, tem programas e tal. E para mim é muito diferente falar sobre isso, porque eu nunca fui uma pessoa totalmente presente nas situações, então eu estou me descobrindo bastante a respeito disso. E tem me ajudado, claro que eu já tinha lido antes e já tinha me ajudado um pouco, e acredito que hoje tenha me ajudado, esteja me ajudando um pouquinho mais, né? Sempre é um conhecimento que a gente adquire, sempre é muito bom. Então vamos começar. No capítulo de hoje, a Amy fala de acreditar na própria história e assumir o controle dela. E eu vou dar uma resumida aqui. Por que a Amy fala de acreditar na própria história e assumir o controle dela? Justamente que quando a gente tenta ser o nosso eu verdadeiro, o nosso eu genuíno e o nosso eu autêntico, a gente não consegue vender alguma coisa que a gente não acredita. Então, se a gente está querendo criar confiança, se a gente está querendo conquistar um negócio, conquistar uma venda, um cliente, não tem como a gente vender para ele algo que a gente não acredita. E muito menos não tem como a gente nos vendermos, né, para a sociedade, para os nossos familiares, se a gente não acredita na gente, se a gente não acredita na nossa própria história, certo? Então, o desejo, e esse desejo de a gente se sentir autêntico, genuíno, ele é uma necessidade básica de todo mundo, é uma necessidade básica da humanidade. Então, só que assim, existe uma pergunta de o que é esse eu autêntico, o que é esse eu genuíno, o que significa isso? E é o que a gente vai descobrir hoje então. Né? É possível que a gente seja a mesma pessoa em todas as situações? Quantos eus existem dentro de cada um de nós? Né? O que é o eu? São perguntas que, né, a gente tem que saber responder. E aí a Amy fala que ela separou então 3 opiniões, 3 coisas que ela acha mais importantes sobre entender o eu no sentido de presença. Quais são? Primeiro, o eu ele é multifacetado, ele não é singular. O que significa que o famoso que o pessoal costuma dizer, você tem várias caras. Não é questão de a pessoa ser uma pessoa falsa por ter várias caras, mas de ser uma pessoa que se adequa a algumas situações, dependendo do caso, né? Ela vai se adequando às situações e sendo resiliente. Então, a gente tem que meio que também saber interpretar algumas coisas que a sociedade nos coloca. Depois, 2, ela fala assim, expressa-se através de nossos pensamentos, o nosso eu, né, em relação à presença, ele se expressa através dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e valores. Realmente, nós não somos aquilo que nós falamos que nós somos. Nós somos os nossos comportamentos, nós somos os nossos pensamentos, nós somos os nossos valores, nós somos os nossos sentimentos. Depois, o eu, em relação à presença, ele é dinâmico e flexível, ele não é estático nem rígido. Isso significa que eu estou quebrando os meus valores? Não, isso não significa que você precisa quebrar os seus valores
quando alguma coisa acontecer. Obviamente não. Mas significa que você tem que ter flexibilidade, você tem que ser uma pessoa resiliente, você tem que saber quando puxar aqueles valores que são básicos e que são muito importantes para você e dizer aqui eu não posso mexer, mas também saber se adequar a diversas situações. Então todos nós temos características que a gente sempre quer esconder das outras pessoas. A gente sempre tem alguma parte nossa que a gente não se agrada dela e que a gente não gostaria de ser aquilo, né? E é doloroso, mas é real, né? Só que assim, a Amy fala, é muito melhor que você aceite essa parte de você. Por quê? Porque de certo modo essa parte ela te construiu, ela fez você chegar até aqui. Então assim, por mais que eu sinta uma dor muito grande por um erro que eu cometi no meu passado, foi esse erro que ajudou a me tornar essa personalidade que está aqui diante de vocês nas câmeras. Então, eu errei, eu me envolvi com alguma coisa que não era certa, com alguma pessoa errada, e eu não gostei do resultado. Mas tudo bem, sabe por quê? Porque toda essa trajetória que eu passei, ela me fez enxergar coisas novas e me transformou nessa pessoa nova que eu tô aqui. Então, muito melhor do que a gente esconder quem a gente é, esconder o nosso passado, ficar tentando fingir que a gente é uma pessoa diferente, que a gente não teve nenhuma dor, que não aconteceu nada de não louvável no nosso passado, na nossa vida, é muito melhor que a gente aceite esse desafio, né? E que a gente encare ele como parte do nosso processo de construção, como parte da nossa experiência, né? E que a gente inclua ele na nossa vida, na nossa jornada, né? E aí a Amy fala assim, quem ou o que exatamente é nosso melhor eu autêntico e como fazemos para encontrá-lo quando precisamos? Que é a pergunta que a gente tenta responder desde o primeiro capítulo, né, sobre o eu autêntico. Então, a Laura Morgan Roberts, ela é professora de comportamento organizacional e ela é especialista na forma como as pessoas desenvolvem identidades positivas e autênticas no trabalho. Ela fez uma pesquisa e ela explica que todos nós, sem exceção, como que a gente acha o nosso eu autêntico? Todos nós tivemos momentos em nossa vida que nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos em totalidade. Quando foram esses momentos? Foram os momentos que a gente se sentiu fiel a gente mesmo, que a gente não pensou em quem a gente estava sendo, que a gente não tentou se defender de alguém ou de alguma coisa ou de alguma opinião e que a gente agiu em nosso pleno potencial. Foi quando a gente mais produziu, foi quando a gente atingiu resultados louváveis, porque a gente estava sendo particularmente a gente mesmo. E aí, o que a gente faz para resgatar esse eu autêntico? A gente tem que reviver essa lembrança de que a gente foi assim, de que a gente alcançou o nosso pleno potencial, que a gente foi fiel aos nossos próprios valores, a nós mesmos, lá no passado. E aí, Daiane, está muito difícil entender. A Laura deixou algumas perguntas que fazem a gente conseguir encontrar, então, essa versão nossa desse eu mais original, mais autêntico. E aí a primeira pergunta dela é, quais são as 3 palavras que melhor descrevem você como indivíduo? Segunda, o que você tem de singular, de único, que leva você aos seus momentos mais felizes e ao seu melhor desempenho? Depois reflita sobre um momento em especial na sua casa ou no seu trabalho, né, na sua profissão, em que você agiu de uma forma que pareceu natural ou certa, tá? E como você poderia repetir esse comportamento hoje? Então você tenta lembrar aí de algum momento que você percebeu que você agiu de uma forma correta, que para você saiu satisfeito com a sua atuação. E depois, quais são os seus pontos fortes? Qual é a sua marca registrada e como você pode fazer uso desses pontos fortes, dessa marca registrada sua? Só que ela diz assim, não basta identificar os valores, atributos e as forças que representam seu melhor eu autêntico. A gente precisa sustentar e confiar nessas respostas. Porque se a gente não confia nas nossas próprias respostas, se a gente não confia na nossa própria história, quem mais vai acreditar
na nossa história se nem nós não confiamos nela? Então, o que acontece quando a gente passa por sentimentos de reprovação ou de rejeição social? Normalmente são momentos que ameaçam o nosso eu mais autêntico. E aí o que acontece com a gente? A gente fica abalado e aí a gente costuma a se concentrar na ameaça. A gente esquece quem a gente realmente é, né, originalmente, com a nossa autenticidade. E aí a gente coloca toda a nossa energia em recursos psicológicos para a gente se defender. E o que acontece quando a gente se defende de algo, de alguém, de uma opinião, de alguma coisa? A gente esquece quem a gente é e aí a gente passa a se concentrar numa versão apenas de reafirmar aquilo que a gente acha que a gente é e a gente perde o espírito de presença, a gente perde aquele momento que a gente realmente está ali sendo autêntico com as pessoas. Oi, Alexander, boa noite para você também. Então, o professor Claude Steele, ele definiu um processo que a gente pode fazer antes de enfrentar uma ameaça. Quando a gente se vê diante de uma atividade desafiadora e a gente pode se sentir ameaçado por ela, a gente pode praticar algumas coisas que vão ajudar a gente a evitar se defender depois que alguma coisa aconteça. E o que seria? Seria a autoafirmação, que os psicólogos chamam de teoria da autoafirmação. E a Amy Cuddy, ela fala que para ela a autoafirmação, ela consiste em a gente lembrar o que mais importa para a gente, né? E quem realmente nós somos. Então, na verdade, quando a gente faz isso, é um meio no qual a gente ancora, né? No qual a gente cria uma base, um alicerce, na verdade, da nossa própria história, né? E faz com que a gente se sinta. Quando a gente acredita na nossa história, gente, quando a gente acredita na nossa verdade da história, quando a gente aceita isso e traz ela pra gente, o que acontece? A gente cria uma base tão forte que a gente passa a depender menos da aprovação das outras pessoas, da aprovação social das outras pessoas. E aí a gente consegue, então, ficar à vontade até mesmo quando alguém rejeita a gente. Acredita? A gente consegue lidar melhor até com os feedbacks. Por quê? Porque a gente já criou uma base, a gente já criou, nesse processo de autoafirmação, a gente já aceitou aquilo que a gente realmente é. E isso já facilitou o processo para que a gente não dependesse de uma aprovação, de uma validação externa, porque a gente já se validou, entende? Então, para entender como essa autoafirmação ela funciona, foi conduzido um estudo, tá, pelo David Crystal e pelo David Sherman e alguns colaboradores. E olha que experimento massa que foi feito. Eles colocaram os participantes, pediram para que os participantes fizessem um discurso improvisado diante de alguns juízes, tá? E esses juízes, eles foram instruídos a parecerem bem carrancudos, pessoas inacessíveis, tipo antipáticas, né? Seria no jargão popular, pessoas antipáticas. E aí eles fizeram um discurso e depois, no final do discurso, os participantes foram orientados a ficar 5 minutos sobre o palco e eles tiveram que começar a fazer uma contagem regressiva do número 2083 e aí diminuir 13 sempre, 2083 menos 13, 2070, 2070 menos 13, fazer essa contagem regressiva até zero durante esses 5 minutos. Só que o que acontecia? Quando eles começavam a fazer as contas e falar o número que dava, os juízes começavam a gritar com eles, pedindo para eles irem mais rápido, pensarem mais rápido. E aí, quando foram entrevistar esses participantes desse estudo, eles mediram o nível de cortisol de cada participante. E o que eles perceberam? Eles perceberam que os participantes que fizeram autoafirmações sobre os próprios valores pessoais importantes para eles liberaram níveis bem menores de cortisol, que é o hormônio do estresse,
do que o grupo que foi selecionado também para fazer o discurso, mas que não se preparou fazendo autoafirmação sobre si mesmo. E a gente vai entender lá na frente que a autoafirmação, ela não funciona apenas para a atividade que a gente vai fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar diante de um público, então eu preciso fazer uma autoafirmação de que eu sou uma boa oradora e de que eu conheço conteúdo. Não! A autoafirmação, ela serve independente da atividade que você vai fazer. Ela tem impacto direto na atividade, mas ela independe da atividade. E ela é para você resgatar dentro de você qual é o seu valor mais importante, quais são os seus pontos fortes mais importantes. E vamos supor que eu vou fazer uma palestra e ali, teoricamente, eu deveria ser uma boa oradora. Mas o meu valor, eu sei que eu sou muito boa com assistência ao próximo, com ajuda ao próximo. Então, antes da palestra, quando eu me visualizo, quando eu escrevo sobre os meus pontos fortes, eu coloco que eu sou uma pessoa muito generosa de coração, que eu ajudo o próximo, automaticamente, só o fato de eu ter afirmado a pessoa que eu sou já me deixa mais confiante, mais segura para subir ao palco, sendo que não tem nada a ver com o discurso que eu vou falar no palco, sendo que não tem nada a ver com ser oradora, palestrante, nem nada. Mas só o fato de eu me autoafirmar naquilo que eu acredito que seja meu ponto forte, naquilo que eu sinta que realmente faz sentido e que é bom para mim, já me ajuda a ter um desempenho muito melhor mediante uma atividade desafiadora que venha pela frente. Por quê? Porque protege a gente quando a gente cria uma base sólida de quem a gente é. E, gente, aqui eu vou fazer o apelo justamente para o Setembro Amarelo, né? Criar uma base sólida, aceitar a sua própria história, reconhecer seus pontos fortes, são quesitos necessários para todo ser humano. Principalmente para aquelas pessoas que chegaram a um determinado ponto da vida que acham que a vida já não tem mais jeito. Então eu faço um apelo que se esse vídeo não serve para você de alguma forma, mas se você conhece alguém que sirva, recomenda ele para que essa pessoa venha assistir. Mesmo depois da live online, ela fica gravada para que essa pessoa entenda um pouquinho, assista meus vídeos do canal. Vamos tentar reduzir esse índice de incêndio, vamos tentar melhorar a vida daqueles que convivem com a gente, das pessoas da sociedade. Vamos fazer a nossa parte. E aí, então, foi feito esse estudo e aí foi percebido que quando a gente valoriza nossos pontos fortes, a gente se blinda, a gente fica mais suscetível a um bom desempenho e a gente traz menos ansiedade para o momento. Anos depois, foi feito um outro estudo com essa mesma equipe do Purcell e do Sherman. E aí, eles pegaram estudantes universitários que estavam prestes a fazerem provas, né? E aí, eles selecionaram alguns estudantes e foram medir o nível de adrenalina dessa vez, que é o hormônio que dá a reação de lutar ou fugir, né? E aí, os estudantes que fizeram exercícios de autoafirmação antes do período de provas, eles não mostraram nenhum nível de alteração na adrenalina. Mas os que não fizeram o exercício de autoafirmação antes do período das provas, eles automaticamente aumentaram muito o nível de adrenalina deles. E foi medido, tudo foi medido, tá, gente? Pela saliva, foi feito tudo o teste certinho. Então, foram feitos dezenas de outros experimentos, né, que examinaram qual é o poder da autoafirmação dentro e fora do laboratório, mostrando que ela contribui para o aumento das notas para quem está em escola, né? Aumento das notas, para a redução do bullying, tá? Para o abandono do tabagismo, para a prática de hábitos mais saudáveis, tá? Para a redução do estresse e para a melhoria na eficácia da terapia de casais, além de aguçar outras habilidades, desempenho em negociações e muitos outros fatores, né? Então, o que mostram esses estudos no geral? Que antes de a gente entrar numa situação desafiadora, uma situação que possibilita que a gente traga ansiedade, que a gente tenha receio, né? A gente pode reduzir essa ansiedade reafirmando a parte
de nossos melhores eus autênticos que a gente mais valoriza, ou seja, encontrando aquilo no qual a gente sabe que se sai bem, que a gente faz bem na sociedade e valorizando isso. Quando a gente traz isso pra gente antes de qualquer desafio, então a gente consegue eliminar aquele quesito da ansiedade, aquilo que não deixa a gente estar totalmente presente, que normalmente traz um arrependimento futuro. Então, quando a gente se sente seguro, a gente fica bem menos defensivo, a gente fica mais aberto aos feedbacks, o que também acaba nos tornando melhores para a resolução e solucionar problemas, né? E o que é surpreendente, né, nessas descobertas é que os participantes afirmaram que seus valores básicos pessoais não têm a ver com a habilidades das atividades que eles precisam fazer, como eu já falei lá atrás. Então, além de melhorar a autoconfiança, né, a confiança e o desempenho em tarefas específicas, a gente também pode elevar a nossa percepção e o nosso sentido da vida, que é o que falta para a maioria das pessoas que tentam cometer o suicídio, né? É saber valorizar qual é o verdadeiro sentido da vida. Então, todos esses estudos eles sugerem para a gente tornar o nosso eu mais profundo, acessível, simplesmente passando um tempo, né, refletindo, talvez escrevendo sobre quem a gente pensa que a gente é, né? A chave da autoafirmação eficaz é que ela sempre se ancora na verdade. Então a gente não vai inventar quem a gente acha que a gente é. Na verdade, a gente vai valorizar aquilo que a gente sabe que a gente realmente é. Então, o nosso melhor eu autêntico, o meu melhor eu autêntico, o seu melhor eu autêntico, é o seu eu mais ousado, é o meu eu mais ousado. E ele emerge, ele brota da experiência de a gente ter pleno acesso, total acesso aos nossos valores, aos nossos atributos, às nossas aptidões, à nossa capacidade, né, aos nossos pontos fortes. E saber que a gente pode, de forma simples, autêntica, original e sincera, a gente pode expressar eles por atitudes e interações, né? E isso significa, então, que a gente acredita em quem a gente realmente é, a gente acredita na nossa própria história, né? A autoafirmação é a prática, então, de a gente esclarecer a nossa história para a gente mesmo. A gente não tem que provar nada para ninguém, a não ser para nós mesmos, né? Dotando a gente de confiança de quem a gente é, a gente manifesta naturalmente isso no que a gente diz e no que a gente faz, né? É a forma como a gente conta a nossa própria história para a gente mesmo que faz a diferença a respeito de quem a gente realmente é. Então, fizeram um estudo com pessoas de 50 e 60 anos, porque eles entenderam que pessoas entre 50 e 60 anos, elas passam por várias coisas na vida, como transição de família, transição no trabalho, alguns problemas de saúde, e eles quiseram então entender como é marcado esse período da vida dessas pessoas. E eles perceberam que essas pessoas no período de 50 a 60 anos, elas normalmente falam da própria história de vida delas de 4 formas diferentes: diligência, comunhão, redenção e contaminação. Diligência é quando elas sentem que elas estão no controle da vida delas, né? Comunhão é quando elas consideram que os relacionamentos delas são o centro da vida delas, né? Redenção é quando elas entendem que os desafios delas melhorou de certa forma a postura e deu sabedoria para elas, tornando elas pessoas melhores para viver. Contaminação, elas sentem que o início foi positivo, mas que ele se tornou num final negativo e num final infeliz. E aí, gente, a gente nem precisa falar que as pessoas que cultivam contam a história de vida delas dessas 3 formas positivas, né, diligência, comunhão e redenção,
elas experimentaram, né, uma saúde mental positiva nos anos seguintes. E as pessoas que entenderam que a vida delas culminaram em um desastre, no fim, contaram essa história para a vida delas, elas tiveram uma saúde mental piorada. Então, tornar-se presente não consiste apenas em conhecer e afirmar a nossa própria história, mas também envolve a forma como a gente conta a nossa história, como a gente narra a nossa história. Identificar o que é relevante, o que é importante, é fundamental, mas também é importante a gente assumir o controle de como a gente conta a respeito da nossa própria vida, para a gente e para os outros também. E eu falei disso, gente, na questão das metáforas do livro do Tony Robbins, do Desperte Seu Gigante Interior. Não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre esse trecho de como a gente conta as coisas na vida, que é tido como metáforas, né? Como a gente encara a nossa própria vida e como a gente conta a nossa própria história e os fatos que acontecem. Então, encontrar nossos melhores eus autênticos e acreditar neles nos ajudam a superar as ameaças que poderiam facilmente nos derrubar durante grandes desafios, né? Mas só isso ainda não é suficiente para que a gente se torne presente em situações difíceis. Após encontrar quem é o nosso melhor eu autêntico, a gente precisa descobrir como a gente vai expressar ele. Quem eu sou é a mensagem mais poderosa para as outras pessoas e para mim mesma, tá? Quem eu sou é a mensagem mais poderosa que eu posso passar para as outras pessoas e para mim mesma. Para estar presente, não basta a gente saber quem a gente é. A gente precisa expressar isso da forma correta aos outros e a gente precisa agir de acordo com isso, né? E aí a gente, então, eu acho que já está se encaminhando para o fim, deixa eu ver. Não. Então, uma definição consciente e funcional do que é a presença e de como ela funciona no mundo real, a gente está bem perto de chegar dessa definição, né? Porque a gente vai descobrir como expressar, como envolver o nosso melhor eu autêntico, né? Especialmente antes de grandes desafios, reduzindo a ansiedade com a rejeição social e aumentando a nossa abertura aos demais, aos terceiros, né? Isso nos permite estar plenamente presentes, tá? Vamos pensar em música ao vivo? Todo mundo já acredito que já escutou música ao vivo. E a Amy fala do ponto de vista dela, mas acho que para todo mundo aqui já passou por isso. Acredito, assim como ela, que não existe algo tão mágico, não existe uma conexão tão perfeita quando você está num show, né, ao vivo, de música ao vivo, ou num bar de música ao vivo, que você vê um músico quando ele canta e parece que a alma dele se conecta não com a melodia da música, mas com a essência que a música traz, né? E a pergunta é, o que torna isso um momento de conexão perfeito? Né? Que é basicamente o que a gente está falando, né? Justamente ali, como que ele se faz tão presente ali a ponto de que a gente compreenda que ele não está simplesmente pensando nas notas que ele tem que tocar, mas ele está com o corpo dele em gestos sutis, sinalizando, trazendo a essência de uma música para a gente. Simplesmente porque ele não pensa no que ele está fazendo, porque simplesmente ele se entrega ao que ele está fazendo. E aí, ela então questionou uma certa vez um amigo dela, perguntando para o amigo dela que era músico, o que ele achava, como poderia ser assim, um músico realmente estar presente no momento de um show. E o amigo dela respondeu de uma forma muito bonita a seguinte coisa: não me importa se o artista pareça um pouco ansioso, né? Ele disse, eu quero saber que eu estou assistindo algo genuíno, algo puro, de alguém que adora o que está fazendo. Isso me faz crer que o que estou vendo e ouvindo é verdadeiro, faz com que eu acredite no músico. Então, ela está se encaminhando para uma parte disso, já chegando ao fim, que é muito interessante, de uma entrevista que ela fez com a Julianne Moore, que ganhou o Oscar de melhor atriz para o filme Para Sempre Alice, que foi o filme que ela interpretou uma mulher com Alzheimer, tá? E é muito interessante porque
a gente chega praticamente finalizando aqui, não finalizamos ainda, mas a gente vai chegando no fim, entendendo que estar totalmente presente é justamente, e tem uma sacada muito importante no final que eu vou falar, tá, gente? Do estar presente, como afeta a outra pessoa. Mas até agora a gente entende então que o estar presente é uma entrega e que você não precisa pensar no que está acontecendo, você nem deve pensar no que está acontecendo, você deve simplesmente deixar aflorar de dentro de você aquele seu eu mais original, aquele ser que você realmente acredita e deixar que ele por si só faça o papel dele. Qualquer experiência nova, ela vai criar dúvida, ela vai criar pergunta, e quando isso acontece, isso afasta a gente do nosso estado de fluxo, né? Quando a gente encontra a nossa verdadeira presença, a gente sente a força de a gente estar ali. Eu costumo dizer que para mim não é muito difícil encontrar a minha própria presença, eu gosto bastante. E eu até sei como acessá-la. Mas muitas vezes você nem percebe que você acessa, e esse é meu caso. Principalmente quando eu estou dentro de uma leitura ou quando eu estou me conectando com vocês. Às vezes, fazendo a live, eu me conecto com vocês de uma forma que eu nem sei basicamente o que eu estou falando, porque eu não fico pensando no que eu estou falando, porque como eu já estudei, eu já me preparei, eu simplesmente entrego aquilo que eu sou. Nem sempre serve para todo mundo, mas para alguém serve. E aí eu deixo o meu eu mais original, esse que vocês estão vendo ele falar por ele mesmo. Então ela fez essa entrevista com a Juliane Moore, para finalizar, e a Juliane Moore, gente, ela é um exemplo de presença. Tá? De estar presente, tá? Os diretores dela sempre falaram isso dela, e o diretor dela, o David Siegel, falou a seguinte coisa a respeito dela: ela entra sem medo, ela atua sem ansiedade e ela vai embora sem arrependimentos. Mas, gente, se vocês pesquisarem a história da Juliane Moore, ela não teve uma infância muito bacana. Por quê? Ela nunca quis ser o centro das atenções, mas a família dela ficava se mudando constantemente. E ela sempre tinha que fazer novos amigos, sempre novos professores, e ela sempre se sentiu excluída porque as pessoas nunca conheciam ela realmente. E ela teve que descobrir desde pequena uma forma de ela ser enxergada. Por quê? Porque logo no começo da entrevista, né, a Amy pergunta para ela o que ela acha que impede alguém ou um ator de estar presente no momento da cena ou até numa conversa de você estar presente. E a Juliane fala que quando você não se sente notado, quando você não se sente vivo notado, que alguém está dando atenção para você, você não consegue estar presente. E isso é um ciclo que vai aumentando, porque quanto mais as pessoas não te dão atenção, mais você sente que você não está vivo, que você não existe. E quando as pessoas te dão atenção, é aí que você se joga mais, que você se entrega mais. Só que ela teve uma infância que ninguém conhecia ela, que ninguém conhecia a verdadeira Juliane Moore. E ela teve que desenvolver isso, então. Ela teve que desenvolver dentro dela uma forma de ela ser vista, ela tinha que ser reconhecida. E ela entendia isso. Então a pergunta que ela fez para ela foi: eu não sei quem eu sou nessa situação nova que minha família me colocou, mas eu vou ter que descobrir. E aí ela sabia que quem não é visto não é notado, né? E aí ela então começou a afirmar quem ela era originalmente, autenticamente. Ela precisava primeiro ela enxergar quem ela era, para depois as outras pessoas enxergarem ela quem ela era. E foi assim então que ela percebeu que se ela não fizesse isso, ela nunca ia conseguir ser reconhecida por ninguém. E aí, então, a Amy perguntou para ela: e além de ser visto, o que é presença para um ator? Como um ator aprende a estar presente? E ela falou que o segredo é relaxar. Só que ela fala que no começo da vida, ou até no começo de você entender a presença, de você se conectar totalmente com a outra pessoa, você não entende o que é isso. Porque os seus sentimentos de emoção, de raiva, de ódio, de frustração, de choro, de alegria, de tristeza, eles te invadem e eles não conseguem deixar com que você relaxe e sinta a sensação. Mas o fato de relaxar é o único fato que você realmente consegue se entregar a uma situação, porque ali você não está
está se blindando, nem se protegendo de nada, nem de ninguém. Você está simplesmente deixando tudo acontecer. E aí a Amy perguntou se para um ator, por exemplo, era importante, e na vida também, a questão da preparação. Se o fato de você se preparar para uma entrevista de emprego, de você se preparar para um primeiro encontro, de você se preparar para uma conversa importante que você vai ter, de você se preparar para entrar em palco ou numa cena, se isso era importante. Ela falou que ela acha muito importante, mas ela falou que 95% do que ela faz, ela deixa para acontecer no palco. Só que muitas pessoas interpretam que ela não se prepara ou que ela é adepta à falta de preparação. E ela diz que não. Ela diz que ela é totalmente a favor de que você se prepare, no entanto que ela tenta estudar os personagens dela ao máximo que dá, desde a psicologia deles até a técnica que ela precisa colocar mesmo. Mas ela fala que isso não tem que ser um roteiro, né? Ela fala que não tem que ser uma coisa que fica na sua cabeça passo a passo do que você tem que fazer. Você tem que conhecer o processo para que o seu cérebro, na hora que você esteja durante o evento, durante um encontro, durante uma conversa importante, uma reunião, o seu caminho neural já tenha sido traçado e o seu cérebro consiga achar as respostas para aquela situação que você colocou, que você estudou. Mas você não precisa ficar o tempo todo pensando no que vai acontecer e no que está acontecendo. Mas você tem que realmente estar fazendo parte do que está acontecendo. E ela fala assim, eis o que eu quero dizer. A preparação é obviamente importante. Mas em determinado ponto você precisa parar de preparar o conteúdo e começar a preparar a sua mentalidade. Você tem que passar do que você dirá para o como você dirá. E aí ela fala que também com frequência a gente enfrenta grandes desafios para os quais a gente tem pouca orientação. E ela conta um detalhe muito engraçado da vida dela, porque a Amy faz uma pergunta para ela de como a gente deveria se portar nos casos que a gente quer algo muito importante, que a gente sabe que a gente tem que ter um desempenho excelente para conquistar aquilo, né? E aí a Juliane, ela fala que logo no começo da carreira dela, ela lembra que ela fez um teste para o filme A Salvo, do Todd Haynes. E ela falou que ela queria muito papel. Então ela pegou o script lá e ela foi estudar em casa. Só que quando ela estava indo fazer o teste, ela andando nas ruas pela Broadway, ela pensou assim, bom, pode acontecer duas coisas, né? Eu posso interpretar o papel da maneira como o escritor escreveu e como ele acha que o papel deve ser interpretado, e aí ele vai me contratar. Ou eu posso interpretar o papel e não ser aquilo que ele acha que realmente deveria ser, que o personagem não tenha essa voz, não tenha essa emoção, e tudo bem. Porque se esse personagem que ele escreveu não for isso que eu interpretei, infelizmente eu não vou poder cumprir esse papel. E ela falou isso com muita aceitação e sem nenhuma frustração a respeito, né? Ela entende. E aí a Amy, na verdade, perguntou para ela quanto aos tipos de desafio para os quais é impossível se preparar. Porque como você vai se preparar para alguma coisa que você não sabe o que a outra pessoa está esperando? Vocês já ouviram aquela frase que a pessoa fala assim, dê o melhor de si? Gente, como que a pessoa vai dar o melhor de si se ela não sabe o que a outra pessoa do outro lado está esperando? E aí a Juliane fala que não existe outra fórmula para você doar o melhor de você mesmo, a não ser que você seja o mais autêntico possível, né? Seja o mais original possível e que você esteja o mais presente possível. Quando alguém te falar, seja o melhor que você puder, é a mesma coisa de alguém te dizer, seja natural, seja você mesmo, se entregue a esse momento. Né? E aí a Amy perguntou, mas e quando você faz tudo isso e você não consegue mesmo assim enfrentar a situação? A Juliane fala assim, eu já passei por várias cenas de filmes nos quais eu me vi diante de uma situação que ia contra os meus valores e que de repente eu não conseguia acessar a minha naturalidade para fazer aquilo. Por exemplo, uma cena que ela tinha que se jogar em cima de um homem, acho que eles estavam nus e ela não conseguia fazer a cena.
E ela falou que ela entendeu naquele momento que ela não conseguia fazer a cena, que em determinado momento da vida você vai tentar trazer quem você é verdadeiramente, e o seu eu verdadeiramente, ele vai se deparar com uma barreira e ele não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Só que se você tiver a sua mentalidade de que a vida não é feita só do que a gente quer e gosta de fazer, e que muitas vezes, e que tudo na vida é passageiro, e que até os momentos que a gente precisa enfrentar uma situação é um momento e ele passa, você vai conseguir trazer esse eu para fazer o que você precisa fazer e sair dessa situação. E sair sem arrependimento, sem ficar remoendo no que você fez ou no que você deixou de fazer, sem constrangimento e sem vergonha. Você só fez o que precisava ser feito, trazendo essa pessoa mais autêntica que você poderia trazer naquele momento. E para finalizar, a Juliane fala que o sentimento de impotência que normalmente a gente tem, né, que a gente não acredita na nossa própria capacidade, e esse desgaste tornam as pessoas tensas demais para elas se sentirem presentes. Né? Quando existe uma proteção emocional, quando a gente está tentando se proteger de uma rejeição, de uma humilhação, a gente não consegue se fazer presente, a gente não consegue se fazer autêntico porque a gente está num comportamento defensivo. Então, para finalizar, a Juliane fala assim, quando você está realmente presente e disponível, porque a Amy pergunta para ela o que acontece quando um ator está totalmente disponível e o outro está travado. A Juliane fala que a presença é um poder, porque quando você está totalmente presente, quando você entende, quando você confia na sua própria história, você acredita e você se faz presente, você dá a total liberdade para outra pessoa também se fazer presente. E muitas vezes a sua presença, ela é um convite para que a outra pessoa se faça presente. Só que no começo essa pessoa pode se sentir meio bloqueada e pode não tentar interagir, pode tentar se recuar. Mas se você continuar se fazendo presente da sua forma autêntica, você liberta a outra pessoa desse comportamento defensivo, porque ela vai querer fazer parte de ser aceita com você, e querendo ser aceita por você, ela também se abre, ela também se torna presente. Por isso que a presença, ela é um poder, porque ela não só liberta a nós mesmos, mas ela também liberta o outro e dá ao outro o poder de estar com a gente inteiro no momento presente. E aí a Amy finaliza que a gente pode ajudar as pessoas a se sentirem mais poderosas, mesmo que a gente não dê a eles um poder formal. Basta que a gente se faça presente com as pessoas, que a gente está dando poder para elas de se fazerem presentes também, e não existe poder maior porque a pessoa está exercendo quem ela é de fato. E esse é o nosso maior poder, quem eu sou, quem você é. Tá bom, galerinha? Gente, um beijo, foi um capítulo maravilhoso, e eu acho que eu falei em alguns pontos sobre o combate ao suicídio, que eu vou bater nessa tecla o mês inteiro, tá? No Setembro Amarelo. A confiança, o fato de se conhecer, de aceitar a própria história, de ser confiante dentro daquilo que você fala, dentro daquilo que você acredita, do que você é, se aceitar e se fazer presente. É muito importante que, se vocês conhecem alguém que esteja passando por algum momento de dúvida, vocês indiquem. Eu tenho vários conteúdos a respeito disso, tá? Um apelo, principalmente de que, já que vocês escutaram a live, se façam presentes na companhia de outras pessoas quando vocês estiverem com elas, sem medo de ser quem vocês são, porque pode ser que naquele momento a pessoa esteja num momento de decisão de se ela continua com a vida dela ou se ela desiste ali. E quando você se faz presente, você pode estar libertando ela de uma atitude que ela pode ter contra a própria vida dela. Então não simulem, não tentem ser quem vocês não são. Muito pelo contrário, mostrem toda a vulnerabilidade de vocês e se façam presentes para que a gente possa, cada um, libertar todos aqueles que estão ao nosso redor dessas amarras, dessas ideologias, para que eles sejam realmente felizes com aquilo que eles são e com aquilo que eles conquistaram, tá bom? Essa é a minha mensagem final. Amanhã eu volto com
o Comece a Ouvir, Como a Presença Gera Presença, da Amy, às 17h57. Foi ótimo estar com vocês. Boa noite para todo mundo que entrou aí e a gente conversa. Me mandem um direct se vocês se sentirem à vontade, tá bom? Um beijo. Até amanhã.